Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui, para dar a minha consideração, para gravar minha consideração sobre o capítulo 8 do livro Esposa e Mãe. Como a gente já tem feito aí nos 7 primeiros capítulos e tem sido um sucesso para a honra e glória do Senhor, um sucesso no sentido de nos instruir, de nos ensinar, de abrir nossos olhos, abrir a nossa mente para aquilo que Deus Pai, que nosso papai, nosso Criador tem para nós como mulheres, sendo esposa, mãe, profissional, sendo mulher na sociedade, sendo mulher como pessoa. Então nós estamos aqui para isso, para nos edificarmos e sermos mulheres segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Nós temos visto que ao longo dos anos, desde a queda do homem e da mulher, a mulher tem sido subjugada, a mulher tem tentado, o inimigo ele tem tentado desvalorizar a mulher a qualquer custo, a qualquer preço, E Deus ele tem, como objetivo nos resgatar da cultura, da sociedade, enfim, Deus tem como objetivo nos colocar no lugar que nos é devido, no lugar que Ele criou para nós. Então, quando Deus fez Adão, quando Deus fez Eva, quando Ele criou a humanidade, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois Ele fez a mulher do homem. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus também. Então, Deus não é um ser macho no sentido natural da palavra. Deus é um ser homem e mulher na sua essência, ou seja, ele, como ele é o eu sou, o que quer dizer o eu sou? O eu sou quer dizer aquele que é suficiente em si mesmo, aquele que tem tudo em si mesmo, que ele não precisa de nada, ele não se alimenta, ele não precisa de nada, ele já é suficiente, ele é perfeito em si mesmo. Então, Deus é homem e mulher na sua essência, ele é perfeito em si mesmo. E nós nascemos dessa perfeição. Nós, mulheres, também fomos criadas a partir dessa perfeição, a partir da imagem e semelhança do Pai, a imagem e semelhança de Deus, o Criador. Amém? Então, esse livro, ele veio nas nossas mãos para quê? Para nos ajudar como mulheres, a nos posicionarmos, a entendermos qual seja o nosso papel, para nos posicionarmos e para que possamos viver na plenitude do Pai para as nossas vidas. Hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa era, na nossa época, nos nossos dias, para que possamos realmente fazer a diferença para nós mesmas, para fazermos a diferença para nosso marido, nossa casa e fazermos a diferença também, principalmente, na vida dos nossos filhos, porque nós, como mães, temos a responsabilidade de edificarmos a vida dos nossos filhos também. Então, edificar o lar não é só edificar a casa, manter uma casa organizada, bonitinha, aconchegante, toda arrumadinha, os nossos maridos bem, no que toca a nossa parte, mas principalmente de edificar a vida dos nossos filhos. Então, e eu ouvi uma frase esses dias, eu não me lembro se eu comentei já com vocês, mas vale a pena repetir, que fala o seguinte: quando nós engravidamos, nós mulheres, quando Deus nos dá um filho, quando Ele coloca um filho dentro de nós, porque nós não sabemos fazer criança, nós não sabemos fazer seres humanos, nós sabemos fazer amor, Nós sabemos ter intimidade com o nosso marido, mas quem coloca a criança e forma a criança dentro de nós é o Pai, é o Deus Criador, E quando Deus nos coloca esse ser dentro de nós, Ele nos dá esse ser que parte dele, ou seja, Ele nos dá esse ser convertido. Ele nos dá essa criança salva. E aí a pergunta é: como que nós vamos devolver os nossos filhos para Ele? Como que nós vamos devolver as nossas crianças para o Senhor? Como nós vamos estar formando esses adultos para que eles possam chegar na presença do Pai amanhã? Então, é uma pergunta muito séria, é uma pergunta assim que nós precisamos realmente refletir. Isso me chocou, isso me falou: nossa, é verdade, Então, porque todos vêm do Pai. Ah, pastor, é pior, magia negra do mundo, maior satanista do mundo, não interessa. Ele é ser humano, então ele nasceu do Pai. Ele é a imagem e semelhança do Pai. Ele precisa se converter, precisa se consertar com o Senhor. Mas os filhos dele também nascem convertidos e depois vão se desviando ao longo do caminho. Deu para entender, Então, o capítulo 8, ele tem como título: O lar é o lugar de ensino para os filhos. E realmente é.
não tem outro lugar para que os filhos sejam ensinados. O que nós vemos hoje, na cultura de hoje, é uma cultura muito triste, os pais entregando o ensino dos seus filhos nas mãos de professores, nas mãos de babás, nas mãos até mesmo de professores do cultinho, vamos assim colocar, na igreja, né? Os pais, eles não têm gasto tempo, investido tempo, porque quando a gente ensina os nossos filhos, não é um tempo gasto, é um tempo investido para ensinar os seus filhos. Eles têm delegado a educação dos filhos para a televisão, para o tablet, para o celular, para alguém que cuida, mas eles não têm gasto tempo para ensinar os seus filhos. Por isso nós estamos vendo a sociedade hoje da maneira que está, né? Por que uma criança vai para a droga? Por que um adolescente vai para as drogas? Porque, primeiro, que ele não tem princípio dentro dele, na maior parte das vezes, na grande parte. Ele tem carências, as reservas emocionais dele não foi preenchida. Por quê? Porque ninguém investiu tempo em ensinar para ele. O que é ensinar? Não é você ir lá e falar, olha, 3 vezes 3 é 9. Não é só isso. É o tempo que você está dedicando para isso. E é o tempo, essa qualidade, essa atenção que essa criança precisa, que nós todos precisamos, é que vai fazer com que o tanque emocional dessa criança ele se encha. E aí esse tanque emocional, lá na frente, ele vai fazer toda a diferença, porque ele não vai precisar se anestesiar com uma droga, com uma bebida, para poder disfarçar a dor que ele tem de se sentir solitário, de não se sentir amado, de não se sentir aceito, de não se sentir seguro. Estão me entendendo? Então, quando a gente gasta tempo para ensinar uma criança, quando a gente investe tempo para ensinar os nossos filhos, nós estamos não só trazendo para eles informações. A informação é a última coisa que eles vão prestar atenção. Nós vamos estar trazendo para eles, como é que eu vou falar? Riquezas emocionais, suprimentos emocionais. Então, o gastar tempo, investir tempo é muito mais do que ensino de um português, de uma matemática, de uma ciência, enfim, é muito mais. É o mais emocional, é no âmbito emocional, né? Que nós, mães, possamos prestar atenção nisso. Porque eu imagino assim, se os nossos pais tivessem feito isso conosco lá atrás, como será que nós estaríamos hoje? Eu tenho certeza que nós estaríamos bem diferentes, não é verdade? Mas, enfim, se nós não viemos de uma família feliz e saudável, que possamos permitir com que nasça de nós uma família feliz e saudável. Né? Nós podemos, através de Jesus Cristo, mudar essa história aí. Amém? Desculpa, queridos. Quando nós construímos um lar da maneira que Deus quer, nossos filhos serão educados simplesmente seguindo o nosso exemplo. Isso daqui é a base de todas as coisas. Isso aqui é a base de tudo na vida, né? Quando os nossos filhos, ele vai seguir os nossos exemplos. Quer ver um exemplo? Eu não sei se você já teve a experiência do seu filho brigar na escola. Aí você vai lá na escola e briga e depois repreende o seu filho. Tá. Que exemplo que ele está tendo dentro de casa? Se tudo que acontece é grito, é briga, isso quando não tem panela voadora. Eu já atendi casais aí que as panelas tinham asas nas suas casas. As panelas voavam, pratos voavam. Estão me entendendo? Então, não adianta reprimir só. Tem que dar um exemplo, né? E aqui em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Então, não é ensinar o caminho. Fulaninho, fulaninha, Mariazinha, Joãozinho, Pedrinho, vem cá. Ó, você tem que andar no caminho de Deus, hein? Vai lá. Ó, você tem que ser honesto, hein? Vai lá. Olha, você tem que agradecer, hein? Você tem que ser educado. Não é isso. É ensinar no caminho. Quando eu ensino o caminho, eu aponto o dedo. É lá. Onde que fica a rua José Bonifácio? Lá. Agora, quando eu ensino no caminho, é diferente, porque aí eu pego na mão, vamos caminhar no caminho juntos. Estão me entendendo? Então, não tem como a gente cobrar um filho na idade adolescente e adulto para ir para a igreja, por exemplo. Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que converter, você tem que ter Jesus na sua vida. Olha, a vida que você está indo nessas baladas aí só vai te destruir, sendo que você nunca se preocupou em ir com ele. Sendo que você nunca se preocupou em ir com ela. Ensinar no
caminho, andar junto com ela. Então isso faz toda a diferença, e faz mesmo. E faz mesmo. Quando a gente ensina a criança no caminho, quando ela for velha, quando ela ver experiências, quando ela tiver convites, né, ela não vai se sentir no ambiente, porque não é aquele ambiente que ela foi criada. Eu tive experiências na minha vida com as minhas filhas. Um dia, a minha filha mais nova, ela ganhou uma bolsa no colégio particular, e ela estava estudando e fez amizades, enfim. E ali tinha sempre aquela galerinha que gostava de sair, gostava de ir para barzinho. E um dia um dos amigos dela, que fazia parte daquela, né, no grupinho dela ali da escola, fez aniversário e convidou ela para ir. E era num bar. E ela falou: mãe, pai, queria ir, posso ir? Nós falamos: pode ir. Por quê, gente? A gente já tinha ensinado, não adianta, não vou reprimir, não, você não vai pisar lá. Não, e aí o dia amanhã que a gente não tá perto, né? Aí o que aconteceu? Ela foi, nós deixamos ela ir, ela foi, e não deu 15 minutos, 20 minutos, ela já estava desesperada ligando no celular para ir buscá-la. Porque ela falou assim: eu não me senti bem naquele ambiente, não era o meu ambiente. Então, não precisou da gente falar nada, não precisou da gente reprimir, não precisou a gente brigar, a gente xingar, sabe? Elas nunca saíram escondido para ir em lugar algum, festa nenhuma. Por quê? Porque foi ensinado no caminho. Quantas vezes, porque a gente já foi chamado para o ministério, as meninas eram pequenas, bem pequenas, a Ana, acho que tinha uns 4 anos, por aí. E aí a gente ia para reuniões na igreja, às vezes saía do trabalho, ia para as reuniões, treinamentos, e terminavam tardes. E as meninas com a gente. A gente não deixava elas com ninguém. A gente levava, carregava. Levava a marmitinha, levava o que tinha que comer, né? E aí às vezes dava sono. O que elas faziam? Quantas vezes minhas filhas não dormiram no carpete do altar, no tapete do altar, fazendo de uma mochila o travesseiro? Então, elas foram ensinadas no caminho, né? E nós precisamos entender isso, que é no caminho que se anda com eles, amém? Então, nós vemos aqui: demonstre com a sua vida. Ela coloca aqui no segundo título, aqui no subtítulo do capítulo, né? Demonstre com a sua vida. E aí, ela exaltou aqui, ela colocou pra gente Deuteronômio 6:6, que diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Quem que está ordenando as palavras? O Senhor Deus Criador. A quem que ele está falando? A Moisés, né? Ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno, ou seja, a lei, a educação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, estarão primeiro no teu coração, estarão no teu coração. Então, primeiro tem que entrar no nosso coração. Não adianta eu falar, né, apenas com a boca, porque eu preciso falar com aquilo que está no meu coração. E a Bíblia fala lá em Provérbios que a boca fala do que o coração está cheio. E quando ele fala isso, é na espontaneidade, não é aquilo que eu vou decorar. Não, eu vou decorar, hoje eu vou falar isso. Não, é aquilo que eu reajo com as situações, né? Isso é o que é espontâneo, o que vem fácil, o que vem natural de nós, né? Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, primeiro no teu coração. Nunca procure educar os filhos de modo diferente daquele que você adota para si mesmo. Então, se você é violenta, é mentirosa, é fofoqueira, é rancorosa, é briguenta, é depressiva, seja lá qual for o nosso perfil, né? Os nossos filhos, eles vão se recusar a seguir aquilo que nós falamos. Porque os nossos filhos, eles já nascem com inteligência embutida, vamos assim dizer, né? Os nossos filhos já nascem com uma porção de inteligência. O que vai acontecer com essa inteligência vai depender do nosso ensinamento, né, da estimulação, do estímulo que eles têm dentro de casa, com os seus familiares, enfim, na escola, na igreja, enfim, o ambiente que ele vive, né? Mas eles já nascem com uma inteligência embutida, a inteligência é dada por Deus. Então, não tem como a gente querer enganar os nossos filhos, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Olha, não bebe bebida alcoólica porque te faz mal, com uma latinha de cerveja na mão. Olha, não vai fumar, que o fumo causa câncer, com cigarro no vão dos dedos. Então, assim, não adianta. Olha, não briga com o coleguinha na escola e você está sempre gritando, brigando. Então, ele vai replicar aquilo que você é no seu natural. Né? Os nossos filhos vão replicar aquilo que nós somos. Então, não adianta falar, dar conselho, sentar, só isso. Você precisa também
começar a deixar com que a palavra de Deus entre no seu coração, porque você vai começar a exalar o amor de Cristo, o perfume de Cristo, e esse perfume vai influenciar na vida dos seus filhos, netos e, enfim, aqueles que te rodeiam, né? Amém? Então, a nossa tarefa como mães, como esposa, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me ensina. Aquilo que eu tenho dificuldade, Senhor, me ensina. Se arrepender do que fez errado, entregar para Jesus, falar, Jesus, olha, eu fui grosseira, eu fui chata, eu sou medrosa, eu sou ansiosa, enfim, o que seja, Senhor, está aqui. O Senhor me perdoe por me sentir assim, o Senhor me perdoe para não buscar viver a Tua palavra, o Senhor me perdoe por não trazer a Tua palavra na prática da minha vida. E o que o Senhor coloca no lugar disso que eu estou te entregando, né? O que o Senhor me dá em troca? Porque Ele vai dar o que é perfeito. E quando nós entregamos as nossas falhas e pedimos para Ele dá aquilo que é perfeito. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra e em Deus. Amém? E aí, ele fala aqui, né, também continua no Deuteronômio 6, 7, diz assim, dizendo, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. O que fala aqui? Falar na tua casa. Tudo que for fazer, por exemplo, uma refeição, vamos agradecer porque foi o Papai do Céu que deu. A criança vai entender que não foi no supermercado, não é o supermercado que dá comida. A provisão vem de Deus, nasce da terra, e quem tem que dar o sol, a chuva no tempo certo é Deus, né? Em casa, esse é um exemplo, mas aí abrange tudo, né? Andando pelo caminho na rua, né? Oh, nossa, que trânsito horrível, e lá lasca um palavrão, não. Andando pelo caminho, olha que passarinho lindo, filho, foi o Papai do Céu quem criou para alegrar os nossos dias, olha o sol, olha que chuva gostosa, fresquinha. Tá entendendo? Em todo tempo falar de Deus e do amor de Deus para essa criança no caminho. Ao deitar-se, aqui ela fala, e quem estuda aí um pouquinho de neurociência, né, vai entender o que eu estou falando aqui. Ao deitar-te, queridas, quando a criança vai dormir, ela não aborda isso aqui. É a hora que a gente está mais exausta. Eu sei disso. Eu tive 2 filhas bebês, crianças, minhas filhas são naturais, nasceram, né, e foram bebês, enfim, hoje são adultas. Mas isso aqui faz toda a diferença. Eu tinha o hábito de ir no quarto das meninas todos os dias e dava um beijo e falava eu te amo, nas 2. E aí foram crescendo, foram virando adolescente, isso começou a perder um pouquinho de sentido. De vez em quando eu ainda faço, corro lá e dou um beijinho, mas ficou bem mais raro, né? Porque são adultas. Mas enfim, aí até hoje a Karen, que é a minha filha mais velha, está com quase 30 anos, 28 anos já, ela fala como que isso fez diferença na vida dela. Que era o momento que ela se sentia mais segura e mais amada. Então, assim, ler com a criança nesse momento, porque elas estão vulneráveis. E aqui ela ainda fala que a criança ela tenta negociar. Vai dormir? Não, não quero dormir. Né? Vá com ele. Faça disso um hábito. Nossa, pastor, mas eu não tenho tempo. Gente, 15 minutos, 20 minutos, num dia de 24 horas, não vale a pena? E vai passar essa época. Hoje, como eu falei, não tem cabimento mais eu sentar na cama das minhas filhas para ler para elas. São adultas, não é? Mas o benção pai e benção mãe tem todos os dias. E tem a resposta, porque quando responde, falei benção, entendeu? Então, que é um outro porém, olha que o Espírito Santo está lembrando aqui, o benção pai, benção mãe, benção avó, benção avó. Gente, vocês não imaginam a riqueza, a preciosidade, a profundidade que isso tem no mundo espiritual. Porque quando você fala para a pessoa assim, eu te abençoo, ou Deus te abençoa, nós estamos liberando no mundo espiritual, é como se fosse uma senha, para que aquela pessoa prospere em todas as áreas da sua vida, seja feliz, seja próspera financeiramente, que tudo vá bem na vida dela. Você sabia disso? Não? Então, estou te contando agora. Se você não ensinou os seus filhos a falar benção pai, benção mãe, se você não fala benção pai, benção mãe, eu tô te dando uma dica. Pega a visão aí. Benção pai, benção mãe. E quando eles falam, Deus te abençoe, mesmo quando a minha avó falava assim, benção avó, uma que já faleceu, soi. Mas ela já respondeu, soi. Deus abençoe. Ela já resumiu e ficou só o soi. Mas isso é um segredo espiritual.
né? Isso já vem é prática judaica. O judeu, toda vez que ele pega o filho dele, ele abençoa. Por exemplo, se ele está lá rabiscando a parede que não pode, olha, você vai ser um artista, você vai ser... Então, ele aproveita a situação para poder abençoar os filhos. Então, que nós possamos pegar essa visão e ensinar também os nossos filhos, né? E sempre ao deitar, fala com ele, que é o horário que ele está relaxado ou que está tentando relaxar, leia a palavra de Deus com ele, dê versículos para ele decorar, faça desenhos da Bíblia com ele, né? Ah, pastora, mas eu não sei a Bíblia. Ótima oportunidade para você aprender, não acha não? Né? Compre uma Bíblia infantil ou na sua própria Bíblia, leia e transforme numa linguagem infantil, fala do jeito que eles entendem, né? Narrem para eles de uma forma tão positiva, tão boa, tão gostosa. Por quê? A palavra de Deus, gente, ela edifica. A palavra de Deus, ela fala aqui também que a palavra de Deus, ela modifica, ela é cortante, ela sabe discernir, ela sabe definir a alma e espírito, né? O que é sentimentos e o que é espiritual. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela sendo ministrada de uma maneira genuína, de uma maneira pura, ela é linda. Ela traz mudança. A Bíblia, ela tem o poder de nos lavar. O que é lavar? É tirar sujeira de nós. Isso aqui a Bíblia de Deus, ela fala e ela é realmente eficaz naquilo que ela faz. Então, todas essas dicas que nós estamos recebendo aqui, ela não é uma simples dica, uma simples ideia. É algo que realmente funciona. Você quer ver os seus filhos felizes? Ministre a palavra de Deus para eles. Amém? E pegue assuntos baseados na idade deles, para você conversar com eles. Mas, pastor, eu não sei ministrar como a senhora, eu não sei entender a palavra, queridos. Pegue a palavra que você, queridas, né? Pegue a palavra que você entende. Um versículo simples. Eu falo simples, mas a palavra de Deus ela é completa em si, ela não é tão simples, mas eu estou dizendo só para a gente poder, né? Não vai num assunto profundo, mas um versículo simples. De repente, você pega lá, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é o Salmo 23, o mais falado, o Salmo 91, né? Que o Senhor nos guarda. Pega isso e transforma numa linguagem que você possa falar com o seu filho, uma linguagem que ele entenda. E isso vai edificá-lo, isso vai trazer riqueza para ele. Conte historinhas da Bíblia, de Davi, de Daniel na cova dos leões, de Moisés. Procura na Bíblia, se não souber, pergunte para nós. Né? Por quê? Porque isso vai edificar, isso vai formar um caráter do seu filho, caráter espiritual. E ele vai ver que realmente vale a pena seguir o Senhor. Faça para o seu filho. Eu vejo muitas vezes os pais darem Homem-Aranha, Homem de Ferro, super-heróis para os filhos. Não que isso seja errado, não estou criticando, não é disso que eu estou falando, tá? Mas faça de Jesus o maior herói. Esses dias eu ministrei na salinha aqui, pode perguntar para os filhos que vieram, que é sobre Jesus, o nosso maior herói. Ainda pus uma musiquinha lá, tem muita musiquinha boa na internet, muita musiquinha que edifica para as crianças, né? Então, Jesus é o nosso herói, e aí dancei com elas. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior herói. Homem de Ferro, Homem-Aranha, todos esses homens, se existissem para serem salvos, precisariam aceitar Jesus também. Então, Jesus é o maior herói de todos, né? Fala isso com eles na hora de dormir. Gaste tempo para ensiná-los, isso daqui já foi falado. Sem tempo de qualidade não haverá ensino de qualidade, não adianta. Né? As coisas elas não vão se resolver por si só, aprenda isso. Não adianta empurrar com a barriga, não adianta começar e não terminar, não adianta dar sequência. Filho é responsabilidade do pai e da mãe. E quem edifica é a mãe, quem fica mais tempo com o filho é a mãe. Então, é nossa responsabilidade dedicar tempo de qualidade aos nossos filhos e é preciso ter tempo sim. Se você gasta todo o seu tempo no trabalho, com clientes, com outras pessoas, né, e não dedica parte do seu dia, e é diário, não é uma vez por mês eu vou fazer um piquenique com ele, não, é diário. Se você não gasta tempo, você realmente precisa rever, porque a missão de entregar o seu filho salvo para o Senhor é muito maior do que você dar para ele o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor sapato e a melhor escola, é muito maior, não tem nem comparação.
porque é sua responsabilidade de vida, e não é só vida terrena, não é só nutrir o seu filho para ele que ele não tenha anemia, para ele ir bem na escola, não, é você nutrir o seu filho espiritualmente para que ele não vá para o inferno. Pastora, que pesado essa palavra. Não tem como eu falar com você diferente. É você gastar, investir tempo no seu filho para livrá-lo do fogo do inferno, da maldição eterna. Não acredito nisso. Se você não acredita, é o seu direito não acreditar. Mas é o meu dever ensinar o que diz a palavra de Deus, a Bíblia, que é o nosso manual de vida, né? Então, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, porque depois não adianta chorar, não é verdade? Mas vamos lá, então nós precisamos gastar tempo. Aqui ela narra uma conversa das duas filhas dela. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus fez minha boneca. Aí a mais velha, não foi não, foi o homem que fez a tua mulher, boneca. Tá bom, mas foi Deus quem fez o homem. Ou seja, elas já reconhecem, né, que o princípio de toda a criação é o Senhor. Isso é lindo demais. E aqui, ainda em Deuteronômio, capítulo 8 ou 9, está dizendo assim, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Isso daqui, esses dias atrás eu ouvi uma mensagem do pastor Juscelio, de Campinas, da Mevan de Campinas, ele falando sobre isso, que eu fiquei assim, temerosa. Bom, aqui Deus Pai está ensinando Moisés a atar a palavra de Deus entre a fronte, entre os olhos, né? Então tem os judeus que você vê, os ortodoxos, até hoje eles usam eu não sei o nome que chama, mas uma pecinha de couro, né? Aqui, acho que aqui tem um nome, né? Antolhos que chama. E com a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus. E nas mãos, o que o diabo fez? Hoje, aonde que fica o celular? Nas mãos e entre os olhos. A tecnologia, ela veio para nos abençoar, ok. Sendo usada com sabedoria, discernimento e limite, ela realmente é uma bênção. Nossa, como é? Olha, eu estou usando a tecnologia para falar com vocês, estou usando o meu celular para falar com vocês. Não é essa a discussão. A discussão é tela para criança. Conteúdo de tela. A própria tela está emburrecendo as crianças. O uso da luz da tela, a tela em si, não vamos falar nem de conteúdo ainda. A tela em si, ela está retardando o intelecto da criança. A capacidade de aprender, a capacidade de assimilar e por aí vai. A paciência. A criança hoje não tem paciência de você ler uma história, de ver um filme de meia hora, por exemplo. Se não for rápido, porque a tela é muito rápida, ela não tem paciência. Ela já se irrita, já joga, já fica brava. Então, esse é o primeiro, tela. Segundo, conteúdo da tela. Mas, pastor, ele vê um desenho infantil inocente. Queridos, não tem nada inocente, tem que prestar atenção. Tem muita coisa subliminar. O que é subliminar? O que está por trás daquela mensagem, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre o filme, acho que é o Pequeno Ninja, que chama o filme. Tem ninja, e é um filme novo, que saiu agora. Nesse filme é dedicado ao público infantil, porém, na primeira cena do filme, por que o ninja nasce? O ninja é um brinquedo e uma criança ela é espancada porque ela usou o lenço do dono da fábrica. Era uma criança escrava que usou o lenço do dono da fábrica para costurar aquele bonequinho e ela era espancada até a morte. E aí o espírito da criança, isso é num filme, tá? O espírito da criança entra no bonequinho para se vingar da sua morte. Então, isso é diabólico, gente. E outro, se é destinado ao público infantil, vamos nem pegar o lado espiritual. Uma criança sendo escrava e ser espancada até a morte, isso é conteúdo infantil? Então, para a gente poder prestar atenção naquilo que a gente tem deixado as nossas crianças acessar, tá? É muito, muito sério. Músicas, não existe música neutra. Ou adora o Senhor ou não adora o Senhor, né? Então, tem um site que chama 3 Palavrinhas. Eu conheço as músicas de lá, eram músicas que a gente cantava quando era criança na igreja, então pode acessar, pode deixar os seus filhos, principalmente os pequenininhos, que é música mais para os pequenininhos, para as pequenininhas, né? Mas que cantam realmente a palavra de Deus, tá bom? São dicas aí, tá? Então, entre os olhos, né? Entre os olhos e nas mãos. Então, tomar cuidado, porque nós precisamos dar para eles conteúdos entre os olhos e as mãos, de qualidade, porque é o que vai acessar o cérebro, a cabeça da criança, e vai trazer crescimento emocional,
espiritual e físico, que é o desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento da postura. Então, tudo isso, a palavra de Deus, ela aborda e ela nos ensina e ela nos orienta como nós devemos lidar com essas informações. Amém? E aqui ela fala, né, de quando ela espalhava versículos para casa, no espelho, na gaveta da criança, né, na gaveta do pão, enfim, nos lugares onde a criança tinha acesso, para que as crianças pudessem, como se fosse uma caça ao tesouro mesmo. Né? E dá para fazer uma brincadeira bem legal aí, para as crianças poder ter acesso aos versículos da palavra de Deus. Então, uma dica para se falar, e Deus fala através da sua palavra, a gente pode pegar aqui uma dica. Faça uma caça ao tesouro com os teus filhos, vai premiando eles. Pega um assunto por semana, por exemplo, essa semana nós vamos falar de amor. Que tipo de amor? Existe o amor de Deus, existe o amor da família, o amor do papai com a mamãe, o amor da mamãe com o papai para os filhos, o amor dos avós, o amor dos primos. Vai falar de amor? Vamos procurar versículos que falam sobre amor, né? Essa semana a gente vai falar sobre fé. O que é fé? Essa semana nós vamos falar sobre alegria. Ontem eu ministrei uma palavra aqui no culto sobre alegria. Maravilhoso que Deus nos ensinou sobre alegria. Então pega por assuntos e vai distribuindo versículos naquela semana. Pega um vidrinho, olha, quem encheu o vidrinho primeiro, quando tiver irmãos, ou quando não tiver irmãos, tiver for filho único, você e seu filho, você e sua filha. Né? Então, vamos ver quem que achou mais, ou o papai, a mamãe. Mas estimular, brincar com a criança, mas no sentido sadio, com a verdade, porque a criança ela vai assimilar e ela vai guardar aquilo, gente, ela nunca mais vai esquecer do empenho dos pais em ensiná-las dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa realmente completar o que eu não consegui falar no seu coração, que o Espírito Santo ele encontre uma liberdade de ministrar na sua vida e que possa te dar sabedoria para criar os seus filhos no caminho em que deve andar. Amém? Essa é a minha oração para você. E não esqueça de curtir, compartilhe ainda não, né? Só se o Espírito Santo realmente mandar, mas curtir aí, colocar o seu comentário, porque isso ajuda com que mais pessoas sejam alcançadas através do algoritmo aí do YouTube. Isso é importante, muito importante para o nosso canal. Amém? Mas que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e que possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Pai e da palavra do Senhor. Amo vocês e Deus abençoe e até a próxima.